Bom, temos um PIB, temos uma capacidade máxima de produção, né? O que é ideal? Esse PIB estar longe ou próximo dessa capacidade máxima. Temos, em outras palavras, uma capacidade ociosa alta, poucos recursos sendo utilizados, uma capacidade ociosa muito baixa. Infelizmente, ambas as situações que eu citei, capacidade ociosa muito baixa ou capacidade ociosa alta, são situações negativas. Capacidade ociosa alta é intuitivo, né? Nós temos recursos desempregados, desemprego de pessoas, que talvez seja o mais complexo, né? Mas temos fábricas, por, né, trabalharem com baixa produção, que ou estão com um lucro muito baixo ou já estão dando prejuízo. Conforme a gente sai da produção zero, lembrando, né, fábricas, empresas têm custos fixos. Eu já dei um exemplo para vocês de uma caneta que pode custar até R$10.000 se você produz uma só. Era um exemplo hipotético. Então, se eu produzo uma só, eu vendo por R$2 e ela custa 10.000, eu tenho um prejuízo. Então, o início da produção, quando eu produzo poucas unidades, eu sempre estou operando no prejuízo. Aí, conforme eu vou aumentando a minha produção, né, o meu custo vai caindo, o meu custo total, porque o custo fixo ele vai sendo diluído em mais unidades produtivas. Vai chegar um momento em que a minha receita ultrapassa o meu custo. Então, minha receita vem abaixo do custo, prejuízo, mas ela vai subindo, subindo, e meu custo vai descendo, meu custo por produto, e chega um momento que a receita ultrapassa, né? Quando a receita total ultrapassa o custo total, não mais o custo do produto, esse ponto, né, nós chamamos de ponto de equilíbrio, ou break-even point, né? Se a empresa estiver acima, ela já tem lucro. Então, empresas que estão com queda na produção, elas estão reduzindo o lucro, e se passar do break-even point, do ponto de equilíbrio para baixo, elas passam a ter prejuízo. Situação ruim para todos, não é só para... É mais para o trabalhador, mas é para todos, é ruim. É situação de ociosidade alta. Mas, por que uma situação de ociosidade baixa é ruim se está todo mundo empregado, ou quase todo mundo? Se as empresas estão produzindo no seu ápice, e ainda tem gente, não consigo atender meus clientes, eu produzo tudo que minhas máquinas e equipamentos permitem e ainda tem demanda pelo meu produto. Estou com lucro altíssimo. O que está acontecendo de ruim nessa economia? Todo mundo trabalhando. Economia que a gente pode chamar intuitivamente, né, usando um termo de imprensa, economia aquecida. Usando um termo mais adolescente, uma economia bombada. O que há de ruim nessa economia? Bom, infelizmente, há algo ruim. Chama-se inflação. Quando, né, os trabalhadores vão ficando escassos, o desemprego vai caindo, a mão de obra sobe de preço. E quando os empresários veem que tudo aquilo que eles podem produzir é consumido e ainda há demanda para mais, eles reajustam preços. O empresário é maximizador de lucro, ele não é mau, nem é bom também não. É a natureza dele maximizar lucro. O que é o lucro? A receita total menos custo total. O que é a receita total? É preço vezes quantidade. Ele sempre vai tentar, então, aumentar esse elemento, PQ, preço vezes quantidade. Tentar produzir mais e tentar aumentar preço. Só que em situações normais é muito difícil aumentar preço. Você perde para o concorrente. Mas numa economia muito aquecida, em que está todo mundo produzindo no limite, né, e que há uma demanda que não consegue ser satisfeita porque a produção já está no seu limite, você aumenta preço, você não perde consumo. As pessoas estão pagando qualquer coisa, por isso que o preço aumenta nesses períodos de economia aquecida. E aumento generalizado de preços gera o fenômeno da inflação. Então não há, infelizmente, o melhor dos mundos na economia. Se eu vou para desemprego zero, economia desaquecida, eu vou ter inflação alta. Se eu for para inflação zero, acho que eu cometi um equívoco. Se eu vou para desemprego zero, economia aquecida, inflação alta.
Se eu vou para inflação zero, que é uma economia desaquecida, não há espaço para registrar preços, o desemprego está alto. Eu não consigo desemprego zero, inflação zero. É um trade-off que eu tenho aí. Né? Posteriormente, vocês vão estudar isso como curva de Phillips. É um trade-off de inflação e desemprego. Infelizmente, não temos esse melhor dos mundos. Né? E que história é essa de inflação, aumento generalizado de preço? Vamos fazer uma outra definição aqui. No Brasil, a inflação oficial chama-se IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é verificada pelo IBGE, em cima do consumo de famílias que ganham entre 1 salário e 40 salários mínimos, nas principais capitais do Brasil, que é verificado, nas áreas urbanas dessas capitais, incluindo, né, nas grandes metrópoles, as cidades metropolitanas. Esse é o IPCA. Né? E às vezes as pessoas ficam descontentes, mas não é possível, as coisas que eu compro subiram 20%, né? 10, 15, o IPCA está 0,6, que foi o caso do último IPCA. O esperado pelo mercado era 0,5 e 0,6%. Bom, a verdade é que a gente lembra muito mais do preço que sobe do que do preço que cai e fica constante. Né? Então, transporte, por exemplo, não houve aumento de preço. Plano de saúde, não houve aumento de preço. O governo segurou. Aluguéis, as pessoas estão conseguindo reajustes mais baixos, às vezes até está caindo de preço alguns aluguéis residenciais. Mas, obviamente, quando eu entro no mercado, os laticínios, o arroz, o óleo de soja subiu de preço. Isso me chama muito mais atenção daquilo que está estagnado ou caiu. Né? Sem contar com a população, né, de baixa renda vai ter um problema aí. O peso desses alimentos na cesta de consumo deles é muito alta. Né? Quem ganha 40 salários mínimos, que também está dentro aí dessa coisa, tem, por exemplo, viagem internacional como representativo no consumo. Mas não está nem viajando nesse momento. E qual é o peso do alimento para eles? É muito baixo. Eles vão gastar nem 5% da sua renda com alimentos. Em mercado, supermercado. Então, eles não sentem tanto esse aumento de preços. Né? Mas para a população pobre, é um percentual grande da sua renda que é usado com esses bens que ficaram mais caros. Né? Então, na verdade, gente, cada um tinha que ter um índice de inflação particular para ficar satisfeito. Né? Que aí o arroz ele tem um peso X no meu consumo, tem um peso Y no consumo do outro sujeito. Um cara faz dieta cetogênica, não tem peso nenhum no consumo, na cesta de consumo dele. Então, cada um tem uma característica. O IPCA é uma coisa muito média, né? Consumo de famílias de 1 a 40 salários mínimos nas áreas urbanas das grandes cidades. E outra coisa, né? Os hábitos de consumo mudam e não é fácil mensurar. Né? A gente tem que fazer o chamado pesquisa de orçamento familiar, POF, que vai mudar essa cesta de consumo verificada. Só que é muito caro. Imagina quanta gente. É claro que eu não tenho que perguntar para todo mundo. Vou fazer uma amostra. O que é uma amostra? Eu pego uma parcela dessa população que é de milhões, né, dezenas de milhões de habitantes, pego uma parcela pequena ali, né, por técnicas estatísticas, e essa parcela eu sei que os hábitos de consumo dela refletem com boa possibilidade de acerto, né, com a margem de erro pequena, os hábitos de consumo do todo. Mas mesmo fazendo uma amostra, é muita gente. São vários lugares distintos. E mais não adianta eu ir lá e fazer uma perguntinha, não. Porque se eu vou no mês de dezembro, eu vou pegar esses frangos, né, Chester, Rave e tudo mais, né, um peso muito grande nisso, e não tem no resto do ano. Champanhe, né, produtos natalinos, no geral, vão ter um peso muito grande na cesta de consumo das pessoas. Então, eu tenho que ir em outros meses. Se eu for no mês da Páscoa, o chocolate vai tem muito peso. As pessoas, se eu vou em janeiro, sorvete, viagens para a praia, então eu tenho que ir em 12 meses do ano, porque há consumos que são sazonais, são típicos de um período específico. Eu tenho que captar o que acontece ao longo do ano. Então, uma pesquisa de 12 meses, com muitas pessoas,
né, indagando, né, normalmente a gente deixa questionário para as famílias preencherem, indagando muita informação, as pessoas esquecem também, né? Algumas coisas não vão citar, né? Um garoto lá que usa alguma droga ilícita, ele não vai citar isso. Também o BGE não vai fazer a verificação da variação de preço da droga ilícita, né? Mas você vê que há falhas, né? E há dificuldades imensas nisso. Então essa é a ideia de inflação. E a inflação que eu citei, o aumento de preços que há com a economia aquecida, chama-se inflação de demanda. Ela não é a única, mas é a que nos importa no momento, quando eu falo que há um trade-off. Para eu ter desemprego muito baixo, infelizmente eu vou ter inflação. Para eu zerar o desemprego, eu vou ter inflação. Para eu zerar a inflação, eu vou ter desemprego. Curva de Phillips, né? Um trade-off importante. E aí a gente tem que ver onde a economia vai ficar, né? Ela tem que ficar o máximo possível próximo, né, o PIB, da sua capacidade máxima, ou seja, você reduzir a ociosidade ao máximo, desde que não implique inflação. Isso é muito complexo. Daí a economia funcionar por ciclos. Normalmente, quando você começa um ciclo de crescimento, você está com uma ociosidade muito baixa. E normalmente esse ciclo de crescimento econômico ele é interrompido quando a ociosidade se esgota e começa a ter pressões inflacionárias. De certa forma, foi isso que aconteceu ali no final do governo Dilma I. A economia estava muito aquecida, foi a menor taxa de desemprego da história do Brasil, mas havia pressões inflacionárias, além de outros problemas, mas havia pressões inflacionárias que já indicavam um fim de ciclo ali. Então é isso, vamos continuando esse raciocínio aí sobre como que uma economia funciona nos seus termos macroeconômicos.